A partir de agora, você ouve na Universitária FM Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização Curso de Música da UFC, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação Pedro Rogério. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura. Vamos ouvir. Boa tarde, amigo ouvinte da Universitária FM 107,9. É com alegria que iniciamos mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Sempre agradecendo a sua audiência e lembrando que você pode ter acesso a todos os programas que já foram ao ar na nossa página musiculturaufc.blogspot.com.br. Nessa página você encontra todos os programas que já foram ao ar, inclusive este também estará nessa página musiculturaufc.blogspot.com.br. Agradecendo também ao José Raimundo Lustosa na técnica de áudio. Registrar aqui a presença, a parceria do nosso amigo Cláudio Carvalho. Cláudio, que produz e apresenta esse programa comigo. Ele é bolsista PIBIC, estudante de História aqui da UFC. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde a todos os ouvintes do Musicultura. Sempre um prazer construir esse programa em conjunto, professor. Estamos aqui também com o nosso amigo Miguel Maia, bolsista PIBIC, estudante do curso de Música, aluno de regência do professor Elvis Matos. Pois é, né? Estamos aqui. Aumentou a responsabilidade? Só um pouco, né? Aumentou o peso das mãos na hora de reger. Vamos lá. Bem, e eu estou fazendo esse registro aqui do Miguel como aluno do professor Elvis, porque ele é um dos nossos convidados de hoje. O professor Elvis Matos, que é diretor da Secretaria de Cultura Artística desta casa, é professor do curso de música, meu amigo, meu colega. Boa tarde, Elvis. Pedro, boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar por aqui. E também estamos aqui com uma das integrantes do coral da UFC, jornalista dessa casa, da Rádio Universitária FM, Carolina Areal. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, nessa casa que também é minha. Isso, estamos em casa, estamos entre amigos. Bem, e durante 5 programas nós tivemos emissões do coral da UFC, por ocasião da sua viagem à Europa, que foi de 17 de junho a 18 de julho. E aí agora estamos recebendo a Carolina Areal, que fez essa parceria, né, sugestão do professor Elvis, para a gente ficar noticiando a viagem do coral da UFC. Professor Elvis, olá. Nos conte um pouco aí dessa viagem, dessa turnê, por onde é que vocês andaram. Bom, dessa vez, né, nós começamos em Bremen, que foi, na verdade, a mesma cidade que nós começamos o primeiro intercâmbio, dessa fase de intercâmbios na Europa, em 2005. Né? Então, 11 anos depois, a gente voltou a Bremen. Né? Na verdade, nós já tínhamos voltado antes. Foi a terceira vez em Bremen, mas, assim, começar uma viagem por lá. Né? Então, começou lá. Uhum. De Bremen, a gente foi para Colônia, né, onde tem um grupo uma colônia grande de brasileiros em Colônia, né, e tem um coro que se dedica à música brasileira, que nos recebeu. De Colônia a gente foi para Berlim, né,
De Berlim, a gente seguiu para uma espécie de condado, assim, são as cidades pequenas no sul da Alemanha, né? Então a gente não fica numa cidade só, é como se nós estivéssemos em 4 cidades ao mesmo tempo, porque elas são pequenas e são pertinho, assim, uma da outra. Então, você fica itinerante ali naquela região. Fico imaginando que aqui no interior do estado é como se fossem os distritos, né? Em Sobral você tem alguns distritos que... Mais ou menos assim, né? mais ou menos assim. Estão todos Isso. dentro de Sobral, mas, sei lá, a 100 quilômetros de distância, por aí, 50 quilômetros de distância. Às vezes um pouquinho mais, Uhum. o que nos obrigava a passar o dia inteiro no ônibus, né? Essa é uma parte interessante da história. E aí depois, né, que a gente saiu da Alemanha, a gente ainda foi para a Itália, né? E aí a gente cantou em Milão e cantou em Brecha. Na verdade, a gente ficou em Brecha lá, em um colégio da comunidade Pia Martina, né, do Pia Marta, que na verdade o contato veio através do Pia Marta daqui, né? Então a gente foi recebido lá por eles, né, em um equipamento, digamos assim, educacional da congregação. E esse foi o roteiro da viagem. Uhum. Carolina, Ariel, me fale para você como é que foi a experiência nessa viagem, na qualidade de cantora e também na qualidade de jornalista que fez aí esse intercâmbio, também esse intercâmbio aqui com a Rádio Universitária, noticiou o intercâmbio aqui através do Musicultura. Esses dias eu estava até lembrando, quando o Elvis me repassou o convite, né, para participar do Musicultura, dessa experiência do intercâmbio, porque é totalmente diferente você ir por turismo e ir para se apresentar e ainda ir na condição de jornalista. A minha responsabilidade era dupla, né? Então foi totalmente diferente de tudo que eu participei. E era muito bacana porque às vezes a gente tinha dias de folga, mas eu e o professor Elvis não. A gente tinha que se reunir para poder editar o material, entrevistar as pessoas nos intervalos. Então eu ia para todas as apresentações com o meu gravador, assim, ele era o meu companheiro de todos os momentos. Então foi uma oportunidade também de mostrar para as pessoas que ficaram aqui que o coral da UFC foi não só assim para se apresentar, como também representar a nossa cidade, representar o Brasil, passar uma mensagem também. Eu acho que uma das matérias que eu mais gostei de fazer foi uma que a gente falou sobre o discurso político que o coral da UFC também falava, né, quando se apresentava, mostrava um pouco da situação política que o Brasil se encontrava. Então, acho que foi uma experiência completamente diferente e engrandecedora se apresentar para um público que fala outra língua, mas que consegue se emocionar também com a sua música, né, com aquilo que você está passando, com a mensagem, e conversar também com outras pessoas, independente da língua, e conseguir repassar um pouquinho aqui para a Rádio Universitária. Bem, parabéns ao Coral da UFC pelo trabalho que vem fazendo. Tem sido uma referência muito importante para o nosso estado, para o nosso país, para o Nordeste. Saber que a gente pode fazer um trabalho que não deixa a dever nada a ninguém em nenhum lugar do mundo. E falo isso sem medo de errar. Eu já assisti vários espetáculos do Coral da UFC. E o intercâmbio prova um pouco disso, né? Assim, da recepção também que vocês têm por lá. Fala um pouco dessa recepção que vocês tiveram nessa viagem. A razão pela qual a gente começou em Bremen, né, é porque, na verdade, quando as pessoas não conhecem, sempre paira no ar uma dúvida assim, mas será que o grupo é bom mesmo? Né? Será que esse pessoal que está vindo lá do Brasil tem alguma coisa realmente relevante para apresentar? O pessoal de Bremen já sabia disso, porque eles já tinham nos recebido 2 vezes antes, né? Então, a gente resolveu conversar por lá porque a gente sabia que a gente não teria dificuldade nenhuma no sentido do empenho, né, das pessoas, tanto em dar uma acolhida muito generosa no sentido humano. Isso, de uma forma geral, você encontra, né, por onde você anda. Eu acho que a música também contribui aí um pouco, mas me parece que o povo alemão, de alguma forma, né, tem essa coisa dessa receptividade. Essa é a impressão que eu tenho depois de ter ido lá várias vezes, né, com o coral e sem o coral. Então a gente sabia que ia ter um acolhimento muito bacana e que isso seria muito benéfico para a segurança dos cantores, principalmente daqueles que estavam indo para uma viagem desse tipo pela primeira vez, porque a gente está realmente muito inseguro de sair de casa e se jogar no mundo, né?
Mas a gente também sabia que haveria um empenho muito grande do ponto de vista da produção, né? De garantir para o coral um teatro bacana, de garantir para o coral uma divulgação bacana, né? Para que você tivesse um público bom nos espaços onde o coral ia se apresentar. E isso, de fato, aconteceu. Então, a gente começou por Bremen porque isso estava realmente assegurado e isso daria para o coro essa segurança, né? Não, a gente está bem, vai tudo dar certo. Né? Passou ali aqueles primeiros dias, então você vai começando a acreditar que é possível se perder na rua em alemão e achar o caminho de volta. Na verdade, tem muito disso. E para minha surpresa, esse processo foi muito rápido, né? Porque de repente as pessoas começaram a ficar muito desenroladas muito rapidamente durante a viagem. As outras, Colônia, né, também tem um pouco disso, porque também já havia nos recebido das vezes anteriores. Né? Então, você também tem uma sustentação, né, assim, um suporte bacana. É diferente um pouco o estilo, porque não é mais assim, essencialmente alemão, né? Tem muito brasileiro junto, então a forma como a dinâmica que se estabelece também é diferente. Aí depois você vai para lugares que a gente não havia ido ainda, por exemplo, Berlim, né? Berlim foi a primeira vez que a gente teve. E uma coisa, por exemplo, que funcionou em Berlim, em sentido de dar credibilidade, foi uma oficina de percussão que o professor Erwin Schrader, que trabalha com percussão também, é o regente do coral, né? Eu sou assistente dele. E o Arthur Guiduli, né? Eles fizeram, que é do Acadêmicos da Casa Caiada, eles fizeram uma oficina de percussão num equipamento cultural de Berlim chamado UFA Fabrik, e a coisa foi tão bacana, né? Era um grupo pequeno de pessoas naquele trabalho de percussão que acabou reverberando para a produção do espetáculo do coral, que também aconteceu na UFA Fabrik, né? Mas era assim, é uma coisa de você ir conquistando as pessoas à medida em que você vai mostrando o trabalho que você está fazendo. É isso que ocorre. O que foi que tu perguntou mesmo? Por que eu estou falando isso tudo? Por que você está falando isso tudo mesmo? Eu não sei, eu me perdi. Mas estamos viajando por onde vocês passaram. Como é que foi a recepção? Sim. Foi essa a pergunta. Como é que foi a recepção nos lugares por onde passaram? Então, Bremen e Colônia tinham uma espécie de disponibilidade. Eles já sabiam o que poderia acontecer. Apesar de eles terem ficado surpresos também, né? Eu lembro que o professor Ralf Streibel, da Universidade de Bremen, né, que é o nosso contato lá, ele ficou assistindo o ensaio geral antes da gente entrar em cena, meio que perplexo, né, com o que a gente tinha inventado dessa vez, né, porque ele também já aconteceu dele vir ao Brasil para ver os espetáculos que não viajaram. Então ele conhece bem o trabalho do coral. E para ele foi uma surpresa ver o ritmo do Gula, né, essa coisa toda. Mas, de alguma maneira, eles já estão meio que esperando as surpresas, entende? Os outros não, né? Assim, os lugares que a gente vai pela primeira vez, que foi o caso de Berlim e da Itália, né? Tem essa coisa do desconhecido que sempre fica assim, você causa um certo fascínio, né? Da primeira vez que você vai, e a gente sabe que a partir daí, né? Se a gente retorna, a coisa vai ser mais intensa, né? Porque eles já acreditam mais no que você está fazendo, né? Você não é mais um desconhecido. Então, a gente começa pelos lugares que já a gente tem mais segurança e depois se joga para ir onde a gente não foi ainda. Legal. Estamos conversando com o Elvis Matos, que é professor do curso de música da UFC, diretor da Secretaria de Cultura Artística desta casa, da UFC, e a regente assistente do coral da UFC. Bem, eu estou usando um assistente porque você falou que é assistente do Erwin, né? Porque é assim que eu me sinto. Ah, tá. Porque eu lhe conheço como regente do coral da UFC quase que desde que eu me entendo por gente, né? Bem, Miguel, você puxou ali o microfone. Eu pensei numa pergunta para fazer, que é com relação assim, me lembrando do espetáculo Gula assistindo aqui, né? Tem um momento, eu acho que na música do Feijoada Completa, que o Arthur puxa uma percussão com as panelas. E para mim, isso ficou assim, eu fiquei pensando muito, cara, como foi a reação
do pessoal lá na Europa com essa percussão nas panelas, porque eu fiquei em êxtase, né? Aí eu fiquei imaginando eles como não foi, ou como foi. Vou puxar aqui para responder, porque pra gente que está no palco é o ápice, assim. Porque é impressionante como eles reagem quando percebem que através de panelas, de utensílios de cozinha, a gente consegue puxar uma batucada. Então é o ápice, assim, as pessoas realmente ficam muito entusiasmadas, algumas se levantam, dançam, as crianças também acabam se remexendo. Na verdade, o Gula é um espetáculo muito para cima, né? Ele é muito animado o tempo inteiro, todo momento, assim, tem muita coisa para você perceber, né, durante o espetáculo inteiro. Mas essa parte que o Arthur puxa, a batucada de panelas, eu não sei para quem é regente também, que sente essa sensação, mas para a gente que está no palco, tocando também os instrumentos, a gente ganha um novo gás para chegar até o final do espetáculo, porque é puxado. Uhum. Quanto tempo de espetáculo? Esse é 1h10. Ele vai, dependendo do ritmo, entre 60 a 70 minutos, mais ou menos. Né? Tem dias que ele vai mais rapidinho. Ele ia, né? Porque ele não existe mais. Né? E utilizando todo o corpo, né? Sim, é um espetáculo que eu estou imaginando aí a Carolina Ariel falando, de que ganhar um novo fôlego porque realmente puxa corporalmente também. É físico, realmente, né? É um trabalho muito físico, assim, muito corporal, realmente. Dessa vez, né? É aquela coisa que eu falei, né? De ser assistente. Eu passei um tempo afastado, né? Do coro, por conta de outras obrigações, e o Evan ficou meio que sozinho. Então ele não teve, né, assim, o Elvis tentando segurar as pontas, assim, porque eu sou meio... Eu penso de uma outra forma. Então ele pôde fazer uma coisa muito mais teatral, né, nesse espetáculo, né, que exigiu muito do corpo dos cantores, né. Eu morria de medo do espetáculo antes da gente estrear. Acho que até antes da estreia, realmente, eu tinha muitas dúvidas com relação a como o espetáculo funcionaria, porque ele demandava uma energia muito grande o tempo inteiro. E aí eu fico pensando também nos aspectos musicais, né? Mas a coisa funcionou muito bem. Nesse sentido, eu acho que o Evan acertou, né, quando decidiu fazer o trabalho dessa forma. Porque isso também tem muito a ver com a percepção do potencial que o grupo lhe oferece, que aquele grupo específico lhe oferece naquele momento. O Coral do UFC é um coral que se propõe a fazer processos de formação. Esses processos de formação se dão nos projetos dos espetáculos. Então é assim, todo mundo agora que estava no Gula foi demitido, foi gentilmente convidado a sair do grupo, porque se quiser continuar, pode, mas tem que renovar o compromisso. Né? Tem que fazer a seleção de novo. Isso, tem que se credenciar novamente. Isso. E também há pessoas, né, que estão querendo sair que vão dar vaga para outras pessoas. O que vai acontecer é que nós vamos formar um grupo novo. No momento em que você forma um grupo novo, novas possibilidades surgem, né? E a partir dessas novas possibilidades é que a gente tem como pensar qual vai ser a pegada, né, o tom do trabalho a ser feito. Bem, vamos ouvir um pouco do coral. Como o Miguel citou a feijoada completa, eu pedi aqui para o Zé Raimundo selecionar a feijoada completa do Chico Buarque, arranjo do Tarcísio Zé de Lima, com o coral da UFC. Vamos ouvir. Você
Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9, Musicultura Reflexões e Ressonâncias Musicais. Ouvimos Feijoada Completa, de Chico Buarque de Holanda, com o arranjo do Tarcísio José de Lima, com o coral da UFC. Esse áudio que foi extraído do DVD do coral, não é isso? Isso, o DVD do último espetáculo do Gula, né, o espetáculo que viajou. DVD que esgotou, né? Lá. Entendemos tudo. Graças a Deus. Olha aí. Cláudio. Então, professor Pedro, a pergunta que eu queria fazer para o professor Elvis interliga alguns programas nossos, né? A gente teve o prazer de apresentar os informes de intercâmbio coral, né? E antes do primeiro deles, antes inclusive da viagem para a Alemanha, a gente também recebeu o professor Elvis, junto do professor Antônio Duarte, com a Ana Imes, né? Que estava lançando um livro sobre o coral da UFC, o livro Coro Corpo do coral da UFC. Né? Ela é antropóloga, ela foi coralista, né, do coral, e aí lançou um livro, e eu lembro que era uma das coisas que tinha me chamado muita atenção aqui no programa, um livro bilíngue, falando sobre o coral, exatamente visando essa viagem para lançar esse livro também lá, né, para levar um suporte a mais ou outras informações sobre o coral. Eu queria perguntar um pouco como foi essa experiência também, para além dos palcos, né, uma coisa também que partiu do livro, de uma escrita, de um outro tipo de reflexão. Uhum. O livro da Ana, ele teve 2 lançamentos, né, assim, bem interessantes durante a viagem. O primeiro, na verdade, não foi apenas um lançamento, foi um seminário no Instituto de Música da Universidade de Bremen. Né? Então nós passamos uma tarde conversando sobre aquilo que o livro tratava e sobre essa coisa do contexto cultural do Brasil em um encontro com o contexto cultural alemão. Né? Existem algumas universidades que têm um interesse tão grande que vão criando departamentos de brasilianismo, digamos assim, né? Não é exatamente o caso da Universidade de Bremen, mas a partir das apresentações do coro e desse seminário sobre o trabalho da Ana, que foi um trabalho de graduação feito na Universidade Livre de Berlim, por isso que ele foi bilíngue, porque na verdade ele foi originalmente escrito em alemão, né? A Universidade de Bremen começou a sinalizar, quer dizer, na verdade foi reiterando o interesse que já havia para estabelecer um convênio com a UFC.
Então, no momento, existe uma negociação, né, que vai definir realmente como essa parceria da Universidade Federal com a Universidade de Bremen, né, vai ocorrer. Isso é uma coisa que se fortaleceu bastante agora, porque nós já tínhamos essa intenção, mas o professor que cuidava disso dentro do Instituto de Música da Universidade de Bremen saiu da Universidade de Bremen e a coisa esfriou, né, e a pessoa que chegou não nos conhecia, né. Então agora, né, nós retomamos isso é uma coisa bacana. Depois o livro foi novamente lançado em uma livraria, aí não mais no ambiente universitário, mas em uma livraria em Berlim, né? Alguns cantores foram e cantaram, alguns cantores também apresentaram seus trabalhos individuais nesse lançamento. Então foi uma coisa muito bacana, que é uma livraria que se dedica à distribuição de material em língua portuguesa, né? Então você encontra muita coisa lá. Então foram esses 2 momentos de divulgação do trabalho da Ana, mas sempre quando havia o show, né, a Ana vinha no final do espetáculo porque ela era a nossa tradutora, né? Então, a gente apresentava a Ana, falava do trabalho, e o trabalho também foi divulgado ao longo do espetáculo. Bem, a gente aproveita e deixa registrado aqui um abraço para a Ana Aimes, que esteve aqui algumas vezes com o 30 Cordas, né, o grupo de violões 30 Cordas do IFCE. 2 programas que os nossos ouvintes podem procurar no blog. O 30 Cordas, que foi com o pessoal dos violões, também um programa muito bonito, e o programa sobre o livro. Bem, a gente está chegando ao final da primeira parte do nosso Musicultura. A gente vai para um breve intervalo, mas volta conversando mais com a Carolina Areal, que é integrante do coral da UFC e jornalista aqui da casa, da Rádio Universitária FM, e com o meu colega, amigo, professor do curso de música, Elvis Matos. É só um pouquinho, a gente volta já. Estamos de volta com Musicultura pela sua Universitária FM 107,9, Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Sempre agradecendo a sua audiência e lembrando que você pode acessar todos os programas que já foram ao ar no nosso blog musiculturaufc.blogspot.com.br musiculturaufc.blogspot.com.br. Agradecendo também ao José Raimundo Lustosa na técnica de áudio. Estamos hoje conversando sobre a turnê mais recente do coral da UFC, que esteve na Alemanha e esteve na Itália no período de 17 de junho deste ano a 18 de julho. E lembrando que o coral está com seleção para novas vozes. A seleção está aberta até o dia 2 de outubro. Você encontra a ficha de inscrição no site www.coral.ufc.br. Bem facinho, coral.ufc.br. E também tem a fanpage, você bota lá Coral da UFC, não é isso, Carolina? Hoje estamos recebendo em nossos estúdios a Carolina Areal, que é jornalista aqui da Rádio Universitária FM e é também integrante do coral da UFC. Estamos recebendo também o meu amigo, meu colega Elvis Matos, professor do curso de música, diretor da Secretaria de Cultura Artística da UFC e regente do coral da UFC. Cláudio. Então, professor Pedro, professor Elvis, sempre um prazer, professor Carolina também, sempre um prazer. Eu queria perguntar, nesse lance do intercâmbio, de como se dão esses contatos, como se dão essas relações de você ir apresentar a sua arte, né, ir mostrar algo, mas também ir aberto para conhecer o outro, né, para conhecer outras possibilidades. Eu queria perguntar como foi o contato com os outros corais, como se dá essa relação de conhecer outros grupos durante esse intercâmbio. Na verdade, esse é o lugar onde a gente quer chegar. O objetivo que a gente quer chegar é exatamente no outro, né? Esse outro desconhecido e talvez por isso até temido, né? Então a gente tem um problema hoje de intolerância que vem muito da ignorância, digamos assim. Então, para a gente vencer essas barreiras, né?
que o medo acaba criando, a gente precisa se jogar, né? Se a gente faz temporadas para vencer o medo de estar no palco, né? Para poder ter a oportunidade de ficar à vontade ali naquele espaço. E de repente o palco da sua cidade fica muito pequeno para você. E você precisa de um desafio maior para crescer mais, né? Para vencer outros medos, uma vez que aqueles primeiros já foram vencidos. Então, essa possibilidade de encontro, né, com pessoas que têm uma cultura diferente, que têm hábitos diferentes, que veem a vida, né, a partir de uma outra ótica, que não é exatamente aquela que você vê, pode fazer com que você tenha a sua visão de mundo ampliada, né? E isso é importantíssimo, porque, claro, vai se refletir na música que você faz, mas, para além disso, vai se refletir na pessoa que você é, né? E no planeta que você constrói como ser histórico, digamos assim. É um dos aspectos que realmente são fascinantes, assim, né? Você ter a possibilidade de ter esse alargamento da sua visão de si próprio a partir do encontro com o outro, né, Carol? Eu ia até acrescentar que nesse processo de intercâmbio, pelo menos eu quebrei muito dos paradigmas que eu tinha em relação aos próprios alemães, né? A gente às vezes pensa que por ser um outro país, assim, mais frio, mas foi muito interessante perceber como é que eles ensaiam, como é que eles fazem música, como eles conseguem se emocionar com a nossa música, mesmo não entendendo ao certo o que a gente cantava, mas eles se emocionaram, eles ficaram felizes, eles curtiram muito esse processo. E eu acho que isso é muito bacana, porque a gente acaba percebendo como a música ela consegue aproximar as pessoas, independente do idioma, independente da cultura que você tenha. E como o trabalho do coral da UFC, ele é muito bem feito, né? E ele é muito bem visto e muito bem quisto lá fora. Isso é a primeira coisa que a gente precisa realmente ressaltar. O trabalho que nós desenvolvemos, que é desenvolvido pelo professor Elvis, pelo professor Erwin, que foi desenvolvido pela Isaíra, enfim, desde os primórdios, é um trabalho que tem proporções mundiais, né? E quando a gente chega lá com esse trabalho também corporal, musical e corporal, às vezes eles tomam um susto, assim, porque não é todo lugar que faz, assim, porque a gente também tem a questão corporal, mas também tem esse zelo pela música, né? Então tem que unificar aí as duas coisas. E dois encontros muito bacanas que nós tivemos por lá foi na Universidade de Bremen, onde a gente pôde ensaiar com eles com mais calma e cantar o Die Gedanken. Sinnfrei. Exato, meu inglês é o meu inglês, o meu alemão, o inglês também, mas o alemão é bem horrível. Os pensamentos são livres. Né? E numa escola pública lá da Alemanha, na cidade de Darmstadt, onde a gente foi só para visitar as crianças na hora do intervalo e poder conversar ali rapidinho com elas. Mas acabou que a escola parou para poder escutar o coral da UFC, e aí a gente pôde cantar junto com eles, né, o Baião é de Niná, que é de autoria... É Dino Krieger. Então é muito bacana a gente estar aí com essas duas músicas também para escutar, mas eu acho que esse é o processo legal do intercâmbio. Você conhece cultura, você conhece a forma de fazer música, tudo diferente ao mesmo tempo que unifica tudo. Bem, então vamos aproveitar e ouvir Baião de Niná. Bora. Vamos ouvir. Esse baião eu inventei pra ninar, o meu amor em verso feito de raio de luar. Baião é de ninar, baião é de ninar. Esse baião eu inventei pra ninar, o meu amor
em berço feito de raio de luar. Baião é de Nina, Baião é de Nina. Esse baião, eu inventei pra Nina. O meu amor em berço feito de raio de luar. Baião é de Nina, Baião é de Nina. Esse baião, Eu inventei pra Nina o meu amor em verso feito de raios de luar. Baião é de Nina, 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 Baião é de Nina. Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Nós ouvimos o coral da UFC cantando Baião de Niná de Edino Krieger. Bem, e essa música que vocês apresentaram em uma escola pública, né, na cidade Darmstadt. de Darmstadt. Darmstadt. Eles aprenderam baião, a gente aprendeu uma outra coisa do repertório deles, né? Foi muito É melhor legal. nem dizer o nome, né? E, bem, e essa, digamos assim, essa vocação que o coral da UFC tem, não sei se a palavra vocação é melhor, mas é a que está me vindo nesse momento, de olhar para os espaços de formação, né? De ir às escolas, de pensar a formação humana e a formação musical, né? Eu costumo usar a imagem que a gente vê nos livros, né? do DNA, que são duas fitas entrelaçadas. Não são caminhos paralelos, é mesmo um entrelaçamento. E que esse é um tema muito caro para nós, né? No programa de pós-graduação em educação, no eixo ensino de música, enfim, que vem desde da Isaíra Silvino, que quando fez a sua dissertação na década de 90, no início da década de 90, com a orientação do André Aguete, em seguida com o Botelho, com o Elvis, com o Gerardo, comigo, enfim, várias outras pessoas que vieram, a Caterine Furtado, o Erwin, né? De pensar, né, a formação humana e a formação musical. Eu queria que você falasse, Elvis, a respeito disso aqui no contexto do coral também. Bom, me parece que o grande lance hoje de você fazer música é você pensar que você está formando as pessoas, que você está trabalhando, né, a descoberta de potenciais que todas as pessoas têm e que, na maior parte dos casos, não são trabalhados assim. São raras as oportunidades que as pessoas têm para descobrir que podem cantar, ou que podem tocar um instrumento, que podem dançar, e que podem subir no palco e ser felizes, né, naquele jogo, né, que é um espetáculo cênico, né? Me parece que esse é a grande saída, né, para a arte, né? É você tirar a arte de um gueto, né, no qual ela foi colocada, né, a partir de uma formação que focava, né, aquele ser humano especial, digamos assim, né, que virava um virtuoso cantor, um virtuoso instrumentista, um virtuoso bailarino, o que quer que seja, tirar desse foco individualista, né, e trazer para um foco coletivo, no qual as pessoas que estão ali naquele grupo descobrem-se como artistas, né? E porque para você se descobrir enquanto artista, você precisa entrar em contato com a sua essência humana. E se isso ocorre, fica muito difícil você deixar de gostar do outro porque o outro é diferente de você. Isso é essencial para o tempo em que a gente está vivendo. A gente não está mais num tempo em que a gente tem que ficar incentivando as pessoas a ficar puxando o tapete da outra para ocupar o lugar do outro. Que de uma certa maneira que tal dos reality shows da vida fazem, né? Os The Voice da vida, essas coisas. A gente está num tempo em que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que elas podem trabalhar juntas, né? E que cada um tem uma contribuição a dar. Essa é a nossa busca no coral da UFC. A Carol participou, né, desse processo assim por dentro. Talvez ela pudesse acrescentar alguma coisa. Eu entrei no coral em 2012, né, na época do processo do menino, e eu entrei
O processo do menino, só para o ouvinte entender, o menino é o espetáculo que teve antes do Gula, né? É o espetáculo dedicado às músicas do Milton Nascimento, né? Que, Uhum. que foi em temporada 2013 no Dragão do Mar, 2013, 2014. Isso. Uhum. E eu entrei nesse processo, é interessante o professor Elvis falar, porque durante todo o meu processo de escola, eu nunca tive a oportunidade de estudar música, ou de estudar teatro, ou de estudar circo, né? E quando você entra num espaço como o coral da UFC, você acaba descobrindo que você tem potencialidade para fazer o que você quiser, você tem potencial para fazer outras coisas. Às vezes a sociedade ela acaba te limitando muito, né? Você, não, porque eu não consigo tocar piano, não significa que eu não possa ser atriz, enfim. Eu acho que o coral ele proporciona essa união de várias linguagens artísticas e traz pra gente um amadurecimento pessoal mesmo. Eu acho que eu sou outra pessoa completamente diferente, assim, de quando eu entrei em 2012, muito mais tímida, com medo de errar a música, de não conseguir atingir o tom. E hoje em dia eu saio do coral da UFC com outra cabeça, muito mais consciente de mim, consciente corporal mesmo, entendendo que o outro, ele trabalha junto comigo, ele faz o coral da UFC coletivamente. Quando as pessoas acabam indo ao teatro e acompanham o sucesso dos espetáculos, nos intercâmbios também, às vezes não sabe que por trás é tudo a gente que faz, né? A comunicação, tem uma equipe de comunicação que divulga aquele espetáculo. O figurino são estudantes do curso de moda, né? O DVD são estudantes do curso de cinema, né? Os próprios músicos, né, cantores, fazem o arranjo junto com os regentes, então também não tem muito aquela... E regem também. Então essa hierarquia que às vezes a gente encontra nessas escolas tradicionais, o professor só fala, o aluno só escuta, o coral da UFC é uma coisa mais linear, a gente dialoga junto, né? Então eu acho que isso é o mais bacana do coral da UFC. Então por isso corram, façam a sua inscrição, participem, assim, não pensem, porque eu nunca cantei, eu não sou uma grande voz. Participem, né? Se dê essa oportunidade, né? Se joguem, porque eu acho que isso é o bacana. Então, até dia 2 de outubro, as inscrições para a seleção para novas vozes do coral da UFC. Você encontra a ficha de inscrição no site www.coral.ufc.br. Bem facinho, coral.ufc.br. Tem também a fanpage, né, Carol? É a fanpage Coral da UFC, só jogar lá no Facebook. Legal. Elvis, e você também tem um grupo de pesquisa, né, que reflete sobre isso, né, que fala sobre aprendizagem compartilhada, que vocês vêm desenvolvendo reflexões nesse sentido. Isso. Tem um grupo, eu e o professor Gerardo, né, professor Gerardo Viana Júnior, a gente trabalha tentando entender melhor, tentando aprofundar, né, essa discussão sobre uma coisa que a gente chama de aprendizagem musical compartilhada. A gente chama de aprendizagem colocando aí aquele que aprende, né, como centro do processo, no qual o professor também se insere como aprendiz. Né? Então a gente se distancia um pouco da perspectiva do ensino, digamos assim, grupal ou coletivo, nessa intenção de discutir a aprendizagem, percebendo que cada pessoa aprende no seu próprio jeito, né? A partir dos seus próprios referenciais. E que essa diversidade de referenciais ou de maneiras de aprender é muito enriquecedora para a formação de todas as pessoas que estão no grupo. Estamos conversando com o Elvis Matos, professor do curso de música, diretor da Secretaria de Cultura Artística da UFC e regente do coral da UFC. Estamos também aqui recebendo na casa dela, a Carolina Areal, que é jornalista desta casa, da Rádio Universitária FM, e também integrante do coral da UFC. Bem, na seleção musical que você trouxe, professor Elvis, tem também, você trouxe Ave Marias, né? 2 Ave Marias. Eu trouxe 2 Ave Marias. Ave Maria Sertaneja, né? Que é a Hora do Ângelus aqui da rádio, né? Isso. E a Ave Maria de Vila Lobos, né? Acho que a gente pode ouvi-las. Vamos ouvir.
Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Estamos conversando aqui sobre a viagem que o coral da UFC fez mais recentemente, o intercâmbio para a Alemanha e para a Itália, no período de 17 de junho a 18 de julho. E a gente teve a alegria de fazer uma parceria com o coral, ficar noticiando a viagem do coral, com a boa vontade da Carolina Areal, que é jornalista aqui da Rádio Universitária, e que é integrante também do coral, e junto com o professor Elvis, a sugestão foi dele, inclusive, de fazer, de ficar mandando notícias, né? Lembra do Milton Nascimento, né? Bem, eu estava lembrando aqui que a gente está falando assim, das conquistas, né? Das coisas boas. Eu acho que até a Carolina tinha falado que as pessoas veem ali o coral se apresentando, mas existe todo um processo de superação de dificuldades, de batalha. Como é que é conseguir passagem para esse povo todo, hospedagem e alimentação para esse povo todo? São quantos integrantes que viajaram? Se não souber o número exato, aproximadamente. Não, foram 42, contando com os técnicos, 42. 42 pessoas, quer dizer, é uma produção grande, né, arrojada. Imagino as dificuldades também. Como é que vocês conseguiram fazer essa produção? Que dificuldades vocês encontraram? Como fizeram para superar? Bom, a gente tem aqueles problemas que são inerentes ao serviço público, né? Assim, de destinação de dinheiro. Tem uma distorção grande, assim, o MEC não pode gastar com cultura porque existe o Ministério da Cultura, né? E isso aí tem nos dado muita dor de cabeça. A administração superior tem tentado encontrar soluções, mas não tem sido fácil. Agora, eu acho que isso é tema para um outro programa, entende? Porque o Evin, né, tem uma experiência muito bacana no sentido de administrar essa coisa toda difícil, que é essa coisa do dinheiro do coro, né? Ele é vice-diretor da Secretaria de Cultura Artística hoje, né? E justamente por ser um produtor cultural fantástico, né? Ele consegue juntar a qualidade de música com essa qualidade de produção e consegue realmente botar a coisa de cima, que não é uma coisa muito simples, não. É só o que eu posso lhe adiantar. Mas é legal falar que os integrantes, né, a gente ia para as praças, cantava, de uma certa maneira a população acabava colaborando também. A gente fez muita apresentação antes da viagem aqui pelos teatros de Fortaleza, o Teatro Sesc Iracema, o Teatro Sesc Emiliano, enfim, a gente tentou de todas as formas também tentar arrecadar o máximo de dinheiro para ajudar os coralistas que viajavam também, porque uma parte é da universidade, mas a gente também tinha que se manter por lá, então a gente teve que correr atrás aí para conseguir esse intercâmbio. Bem, estamos chegando ao final do programa, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, Elvis, você que foi o primeiro entrevistado do Musicultura, né? Sim. O programa de estreia que está lá no blog, musiculturaufc.blogspot.com.br. O programa de estreia foi com o Elvis. É uma alegria a gente manter essa parceria com você especificamente, mas também com a Secretaria de Cultura Artística, com o Coral da UFC, com os bons trabalhos que você vem desenvolvendo. Muito grato mais uma vez. Eu que agradeço, Pedro, também fico muito alegre por estar aqui, né, nessa tarde bacana. Né, Carolina Areal, que bom conhecer a voz ao vivo. Conhecer a voz pessoalmente. Imagino como é que as pessoas devem imaginar, né? Não é nada disso, gente. Uma das coisas legais de rádio é isso, né? A imaginação. Você fica pensando como será. Eu é que agradeço aí o convite de vocês. Qualquer coisa, tô aqui no andar de cima. Tá bom. Ó que a gente chama mesmo. Miguel Maia, estudante do curso de música, bolsista PIBIC, muito grato. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui no Musicultura. Cláudio Carvalho, estudante de História do curso de Música, ou estudante de Música do curso de História, enfim. Sempre grato, professor, sempre um prazer. Boa tarde aos ouvintes. Bem, a gente marca encontro para a próxima quarta-feira com mais reflexões e ressonâncias musicais, agradecendo a sua audiência e ao José Raimundo Lustosa na técnica de áudio.